Boa noite, sejam sempre muitíssimo bem-vindos à nossa edição casual das sextas-feiras. É aquele conta corrente em que a gente escolhe um tema que faz parte da economia, embora nem todo mundo perceba isso logo de cara. Hoje nós vamos falar da ética nas redes sociais, pensando sobretudo num aspecto em particular. Você já reparou no quanto as suas opiniões, seus dados, as suas preferências, enfim, podem ser acessados por outras pessoas ao redor do planeta pelo simples fato de você estar na rede? Já imaginou o potencial, para não dizer o risco que existe nisso? Só um exemplo. Recentemente, o Google adotou uma nova política de privacidade que, digamos assim, unifica as regras dos sites que pertencem a ele, Google. No que é que isso vai dar? Ninguém, por exemplo, precisa saber que o YouTube é do Google. Mas quando você fornece seus dados, outros sites que são vinculados ao Google acabam tendo acesso a eles. Ou seja, há um controle mais amplo por parte da empresa. Só que, ao mesmo tempo, multiplicam-se as possibilidades de divulgação de informações que você talvez não queira ver reveladas. Como é que se faz para evitar isso? No caso do Google, só para concluir, se você não quer correr esse tipo de risco, só se você não usar os sites do Google. Ficou preocupado? Então vamos tratar do assunto com quem entende, para não ficar nenhuma dúvida e para a gente saber o que fazer. Estão com a gente a especialista em Direito Digital, a doutora Patrícia Peck Pinheiro, que nós já vemos lá na Bolsa de Mercadorias e Futuros, com a nossa Denise Barbosa. Nós estamos recebendo também o professor do Centro de Tecnologia e Sociedade da Fundação Getúlio Vargas, o professor Ronaldo Lemos, que está chegando aqui ao nosso estúdio. Professor, por favor, pode vir? Tudo bem? Sente-se, fique à vontade, um prazer receber o senhor. Prazer é meu. E daqui a pouco também vamos contar com o especialista forense Wanderson Castilho. Nosso Jorge Vidor participa da conversa como de hábito e, como eu já disse, a Denise Barbosa igualmente. Boa noite a todos. Quero começar com a doutora Patrícia Peck. Eu acho que eu deixei um pouco de preocupação no ar, não sei se de mais, de menos ou na medida, doutora. Essa questão da ética, da divulgação dos dados, da vinculação de suas opiniões, preferências pessoais, características na rede. Até que ponto é possível conviver com isso sem agredir, primeiro, o seu direito a frequentar as mídias sociais e, segundo, sem ter que necessariamente abrir mão da sua reserva pessoal? Boa noite. Boa noite, Guto. Esse assunto é bem atual. De fato, a moeda da sociedade da informação é a própria informação do indivíduo. Então, como não existe almoço grátis, nós acabamos percebendo aí que há uma possibilidade de pagar para usar a rede social, deixando com que aquele provedor daquele serviço faça uso das suas informações. Então, por conta disso, a pessoa tem que estar muito atenta qual informação ela coloca nesse ambiente, porque depois de colocado ali, você não tem mais o controle. E isso daí é algo para refletir, é a nova economia dos dados. Ronaldo, essa discussão que a gente viu essa semana em relação ao Facebook é uma coisa de primeiro mundo lá dos Estados Unidos ou aqui no Brasil, que a gente ainda usa essas redes sociais muito ainda de brincadeira, né? Ainda uma forma muito lúdica e pouco profissional? Isso aqui também já está se refletindo ou não? Jorge, é lúdica do lado do usuário, né? Porque do lado da empresa é um negócio seríssimo e, aliás, dos mais sérios que a gente pode imaginar hoje. O que está acontecendo hoje é o seguinte: o dado pessoal, ele é a moeda de troca para essas empresas. Então, quando o usuário está na internet, está numa rede social dessas, ou mesmo fora dela, por exemplo, comentando na página de um jornal, onde ele está logado no Facebook e assim por diante, o comportamento dele está sendo monitorado e um grande banco de dados, uma espécie de uma biografia não autorizada, às vezes até do usuário, está se formando em algum lugar. Então, as empresas têm um raio-x poderoso do que o usuário gosta, qual que é o perfil demográfico dele, o que ele tem preferências de comprar e qual é a condição social dele. Tudo isso está no controle das empresas. Claro que isso está gerando preocupação, até porque muita gente ainda nem se deu conta de que está com seus dados sendo monitorados. Esse aí é o verdadeiro Big Brother, né? Aquele grande irmão que ficava, do George Orwell, né? O famoso romance dele,
que controlava a sociedade via computador, era um grande computador. Na verdade, no George Orwell era um Big Brother. Hoje você tem uma competição entre vários Big Brothers, cada um tentando fazer um banco de dados mais poderoso e mais preciso, que dá inclusive para prever o comportamento do usuário no futuro. Porque você analisa a tendência passada do que ele fez e a partir dali você começa a prever como é que ele vai fazer no dia seguinte. Nós temos uma composição de uma arte que nós vamos colocar no telão daqui a pouquinho, falando desse aspecto aí que você está mencionando, inclusive no que diz respeito ao comportamento dos maridos. Eu não sei se já está pronto, eu vou chamar a Denise Barbosa daqui a pouquinho. Para começar a quebrar um pouco o clima dessa conversa, olha só essa frase. Ninguém é tão feio como na identidade, tão bonito como no Orkut, tão feliz como no Facebook, tão simpático como no Twitter, tão ausente como no Skype, tão ocupado como no MSN e nem tão bom como no currículo. Isso é mais um monte de discussão para a gente. Esse outro aspecto que você está mencionando, a gente roda daqui a pouquinho, que fala da previsibilidade do comportamento dos usuários da internet. Mas vamos lá com a Denise Barbosa, em São Paulo. Denise, eu posso fazer uma sugestãozinha? Sabe qual é a pergunta para a Patrícia? Socorro! Eu vou pedir para ele explicar um pouquinho para a gente onde é que está esse perigo todo. Pois é, porque tem as informações, né, Patrícia, que a gente sabe que está colocando ali. Colégio que a gente foi, a faculdade que a gente foi. A gente sabe que está colocando. E tem as informações que a gente não sabe bem como é que elas estão sendo monitoradas ali. Queria que você explicasse um pouquinho qual a informação que está sendo monitorada e também que tipo de empresa tem interesse, que tipo de empresa compra essa informação, como é que isso é comercializado. Exatamente, Denise. Hoje se forma um banco de dados, como dito, cadastral, que é quando você preenche os seus dados. É isso que vai saber a meu respeito. Mas tem o banco de dados comportamental, que é justamente o que o próprio Ronaldo estava comentando, de que aquilo que a partir de você estar logado num serviço, você começa a fazer. Então, coloquei a foto que eu fui na praia, converso com um amigo que eu quero fazer uma viagem, em seguida eu falo com alguém a respeito de uma questão profissional, isso vai ficando tudo registrado e muitas dessas empresas hoje utilizam isso também para vender para terceiros, né? E aí é a discussão de se a lei deveria proteger mais as pessoas. Você pode cancelar o seu perfil hoje no Facebook e ele vai continuar tendo a sua informação, usando a sua informação para sempre. Não há hoje um limite nem de uso e nem do tempo. E é claro que a gente tem que entender, e as pessoas, qual é o preço que eu estou pagando afinal, né? Não pode ser um cheque em branco. É um modelo econômico novo, um adolescente não precisa ter dinheiro, basta ele dar dados dele que ele consegue qualquer coisa na internet, qualquer serviço, mas e depois? Ele vai para uma empresa e as pessoas estão acompanhando a vida dele desde os 14 anos, desde os 18 anos, tudo que ele está fazendo na internet. Então, isso é algo hoje realmente a se pensar e a melhorar, não só em políticas de privacidade, mas a própria lei enxergar numa defesa do consumidor desse tipo de serviço, que fique claro para ele qual informação de fato dele está sendo registrada, para que o uso vai ser feito e um limite no tempo, né? Acho que ficar para sempre com seus dados também é bem preocupante.